E aí, meus caros, Cleiton aqui para mais um vídeo no canal CDVG, mais um bate-papo aqui na Bergamota, a motoca mais divertida que eu tenho até agora, porque é a única que eu tenho na garagem, então não tem muito para onde correr. Vou fazer um vídeo curto, já estou voltando para casa, na verdade eu vou passar no mercado daqui a um minutinho, vou só comprar um negocinho rápido depois, mas antes eu vou dar uma volta aqui e vou seguir, né? Esse meu passeio aqui, né? Aproveitando um pouco que eu estou com a câmera ligada. E vamos falar um pouco sobre a DK150. Bom, primeiramente eu vou só fazer um bate-papo sobre a DK150, falando um pouco sobre como essa moto é boa. E infelizmente muita gente, mesmo nos grupos da DK, não dá valor a essa motinho. O motivo é que tem muita gente que ficou descontente porque fala das peças serem caras, falam de algumas coisas que honestamente não batem muito, porque peça cara sempre falam que a Suzuki ela conta com peças mais caras do que a maioria das fabricantes. Mas é necessário que as pessoas elas se lembrem de algo muito importante quando a gente fala sobre motos, principalmente dessa marca, Suzuki e Haoju. Essas são motos que elas têm a possibilidade de você ter assim motor, câmbio e tantos outros recursos dela para durar muito mais tempo do que as motos que geralmente as pessoas costumam gostar bastante. Eu sei que tem muita gente que fala que prefere a Honda ou a Yamaha, mas essas motos elas não têm, por exemplo, a mesma periodicidade de troca de óleo e filtros, porque primeiramente o óleo do motor dessas motos da Honda e da Yamaha são sempre trocados a cada 1000 km. E um mecânico da Honda, mecânico assim, tipo, ele é especializado nessas motinhos da Honda, né? Tipo, CG, essas motos pequenas, na verdade, no geral, Honda e Yamaha, né? Ele mesmo disse que o motivo das motos da Suzuki, essas Haoju, elas serem mais, resistentes do que uma moto, por exemplo, da Honda e da Yamaha, é que o motor delas é feito para você poder rodar nada mais, nada menos que 2 a 3 mil km, sem precisar você trocar o óleo de 1000 em 1000 km. Então, em outras palavras, você pode trocar o óleo dessas motos a cada 2, 2,5, 3 mil km, por conta que ela tem um recurso que deveria existir nas motos da Honda e da Yamaha. Não sei se as mais atuais têm, mas eu sei que a maioria, mesmo as motos mais novas da Honda e Yamaha, pelo menos eu vejo que o pessoal costuma falar que troca de 1000 em 1000 o óleo e filtro dela, perdão, só o óleo, porque ela não tem filtro de óleo. Nas motos mais antigas da Suzuki, como a Trude, né, a Intrudinha, a Suzuki S, entre outras, o óleo ele também é trocado de 2 a 3 mil km, né? Eu sempre trocava na minha Intruder a cada 3 mil km. E elas têm filtro removível de papel, onde depois a cada 3 mil km eu sempre trocava, junto com o óleo, trocava o filtro. Eu acho uma economia muito desnecessária você ficar pensando em não trocar o filtro de óleo junto com o óleo da sua moto ou do seu carro, porque o conjunto fica todo novinho, fica tudo certinho. E é uma manutenção que é a diferença entre você ter uma moto ou carro que vai durar muitos anos ou que vai acabar com frequência sendo encostada em algum mecânico porque você não quis gastar um pouquinho com uma manutenção que, diga-se de passagem, de verdade, o quanto que custa para você trocar o filtro de óleo de uma moto? E quando as pessoas falam de Honda e Yamaha, elas entram numa questão que eu acho bem
delicada, justamente porque, como eu falei, diferente das motos da Suzuki e da Haju, as motos da Honda, as motos da Yamaha, elas não têm, como posso dizer, elas não têm assim um filtro de óleo. Eu acho preocupante a questão dessas motos, porque assim, a pessoa troca de 1000 em 1000 km para manter o motor, mas se ela por algum descuido deixa de trocar esse óleo da moto, tipo dessas Honda, dessas Yamahas, ela pode acabar tendo problemas no motor. Infelizmente, pelo que eu sei, essas motos acabam tendo a péssima assim, falha, né? Um problema bem chato de que com baixa quilometragem elas acabam sendo motos que obrigatoriamente a pessoa tem que gastar em abrir o motor, fazer alguma retífica. E isso se dá porque são motos que elas não têm um filtro para poder, como o próprio nome diz, né, filtrar todas as partículas e sujeiras que vão acabar em algum momento prejudicando o motor. Essas motos muitas vezes acabam sendo usadas também ao extremo para entregas e tal, e isso acaba encurtando a vida mais ainda das motos, porque elas são usadas com uma forma muito mais rigorosa do que elas foram projetadas. Ok, são motos que as pessoas compram para essa finalidade, eu entendo perfeitamente. Porém, infelizmente, né, devemos lembrar uma questão importante. Toda moto precisa de ser respeitado os limites dela. Mas tem gente que, mesmo sabendo disso, não tá nem aí. Outra coisa também é que, infelizmente, acontece que muitas pessoas usam e abusam da moto e não estão um pouco se lixando para resistência do motor e tal, né? Usa de qualquer jeito. E essas pessoas, principalmente que acabam trabalhando com entregas, elas acabam se habituando a usar a moto de uma forma sempre no limite, por conta que, de um lado, existe a pressão do tempo de entregas. Eu entendo perfeitamente que é um ofício que obriga as pessoas a sempre estar correndo para que a encomenda chegue a tempo. Mas se você for parar para pensar, o fato de alguém ter uma moto e usá-la para entregas no dia a dia, você vai estar sempre com a vantagem de que a sua moto ela vai poder estar basicamente assim, sendo um veículo que você não vai ter trânsito, que você não vai ter dificuldades para poder fazer, digamos assim, se desvencilhar de um engarrafamento e tal. Então, assim, bem na verdade é que, com uma motinho dessas aqui, você nunca vai se preocupar de ficar parado no trânsito. Então basta você cuidar da motinho que é sucesso. Mas isso não tira a realidade de que, infelizmente, as motos dessas grandes marcas japonesas, elas têm uma durabilidade muito inferior a motos como essa. E aí acaba, infelizmente, as pessoas, né, que não se assim, tipo, se sentem confiantes em ter uma motoca como a DK150, uma Chopper Road, elas acabam não se sentindo confiantes de abrir, assim, tipo, mão, né, para poderem ter um veículo diferente, que na verdade ele tem muito mais qualidade de construção, muito mais resistência, vai te dar bem menos manutenção. Quando der assim uma manutenção, pode ser necessário que você gaste um pouquinho mais, porém basta você ver como você vai demorar a ter uma manutenção mais assim pesada em comparação a motos como Hondas e Yamahas, que infelizmente nós sabemos que são motos excelentes, mas elas têm uma durabilidade menor. E eu não estou falando isso porque sou fanboy, muito pelo contrário, não é só porque eu tenho uma DK, eu estou sendo honesto porque eu preciso dizer que isso é uma informação que foi me dada por alguém que vive disso. A pessoa podia simplesmente ter ignorado a ideia de falar sobre a durabilidade de uma Honda ou de uma Yamaha,
porque eu poderia ser um possível cliente de ter uma moto dessas. Então, né, ele poderia ter deixado quieto. Mas ele foi realista. O mecânico que eu levo, né, esse mecânico que eu levo, é uma pessoa que ele realmente ele fala a verdade, ele não é explorador. E eu acredito nele, porque não sou somente. Não é somente ele que falou isso. Eu vejo isso em comentários na internet, eu vejo isso no dia a dia, quando eu vou nas mecânicas. E assim, eu geralmente só vou nas mecânicas mesmo quando eu acho que tem alguma coisa para fazer na DK, mas assim, o que eu sempre escuto é que eu tô tendo mais cuidado do que eu preciso, porque a moto ela tá toda inteirinha, ela tá toda perfeitinha. Mas é que eu sou muito zeloso, né? Se eu vejo alguma coisinha que eu sinto que eu posso precisar dar uma passadinha no mecânico, vou lá, né? E prefiro, né? Eu prefiro cuidar em excesso do que de repente acabar tendo uma surpresa, né, desagradável. Então, mesmo sabendo que essas motos da Hauju e da DK, elas são motos que elas têm uma durabilidade maior, eu gosto de cuidar bastante. E eu surpreendi com essas motos. Não é só porque eu tenho, entendeu? Mas assim, a minha antiga Intruder 125, ela foi um exemplo de veículo que, cara, valeu cada centavo que eu paguei. E eu realmente, né, estou realmente satisfeito com a DK 150. E por falar em DK, vou falar agora sobre uma outra questão, um outro assunto, em um vídeo separado. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus, e nós vamos nos falando na medida do possível. Um forte abraço. Falou!